Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a essa nossa live de apresentação do curso. Eu sou o professor Guilherme, tá? Me chamo Guilherme Sperandi. Vou estar trabalhando com vocês essa parte de preparação, tanto para a avaliação seriada, né? Para o nosso programa de avaliação seriada do PAS, quanto também para o UNB, para o vestibular geral da UNB, tá bom? Então, primeiramente, vamos lá. Então, estamos aqui para fazer a nossa avaliação do que a gente vai estar vendo ao longo desse curso, né? Principalmente focado no PAS, mas vocês vão ver também que tudo que eu falar aqui também vai ser aplicável ao vestibular da UNB, tá bom? No vestibular tradicional. Então, primeiro, vamos chegar àquela parte mais chatinha, né? De fazer uma apresentação para você saber com quem você vai passar as próximas muitas horas sentado na cadeirinha comigo, falando o tempo inteiro no seu ouvido, né? Então, a gente precisa primeiro se conhecer um pouquinho, tá? Então, de novo, me reapresentando. Eu me chamo Guilherme, sou professor de biologia, trabalho em diversas escolas e cursinhos aqui da rede particular de Brasília, né? Quanto à minha formação, vocês vão ver até que pela questão da minha formação eu sou suspeito para falar da UNB, porque eu passei os últimos 10 anos da minha vida naquele lugar, então foram 2 graduações, um mestrado e um doutorado. Então, assim, eu sou suspeito para falar o como eu incentivo os senhores a realmente prestarem o vestibular da UNB, o quanto eu gosto daquele lugar, porque se eu não gostasse, se eu tivesse passado os últimos 10 anos da minha vida lá, eu era maluco. Então, eu realmente tenho uma relação aí muito boa com aquela universidade e seria realmente um prazer ver os meus diversos alunos tendo essa mesma oportunidade de poder estudar lá também, tá? Então, primeira coisa, já deixando aqui bem claro, se você está na condição de que você está prestando o programa de avaliação seriado, o programa do PAS, eu te digo, responsabilidade, tá? Não deixe a peteca cair. O PAS é, sem sombra de dúvidas, a melhor opção que você tem para ingressar na Universidade de Brasília, tá? É muito melhor você fazer o PAS e você sofrer só um pouquinho a cada ano, tendo uma avaliação seriada, como o próprio nome, né, diz, o próprio nome do certame diz, é uma avaliação seriada. Você só vai ter que lidar com a matéria do primeiro ano, depois com a matéria do segundo ano, depois com a matéria do terceiro ano do ensino médio. Você não vai ter que lidar com tudo ao mesmo tempo, que é muito pior, tá? Então eu realmente incentivo demais que você valorize o PAS. Às vezes quando a gente vai fazer o PAS a gente está um pouco novinho, né? A gente está ali naquela coisa da adolescência, naquele oba-oba, e a gente não tem tanta responsabilidade, mas eu te peço que você pense com muito carinho sobre isso, tá? E que você realmente leve a avaliação seriada a sério, tá? Porque quando a gente fala do PAS, né? A gente está falando de uma oportunidade meio que única, né? Você só vai ter a oportunidade de fazer o PAS e agora. É basicamente isso. Você vai ter a oportunidade de fazer o PAS agora que você está no ensino médio. Ah, professor, mas o PAS agora ele ficou liberado para qualquer pessoa fazer. Você não precisa mais estar matriculado no ensino médio para realizar o PAS. Verdade. Mas você precisa passar pelos 3 anos. Você precisa passar pelas 3 etapas. E se você não tiver no ensino médio, é muito pouco provável que você vai ter paciência de passar os próximos 3 anos esperando para sair um resultado de vestibular. Você provavelmente vai para o vestibular tradicional, tá bom? Então é realmente uma oportunidade única que você tem no ensino médio e que você deve levar a sério, que você deve ter uma responsabilidade em relação a isso, tá? E aí agora a gente vai falar um pouquinho de como a biologia ela vai ser cobrada nos certames da UNB, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu dividi para vocês como é que fica aqui o PAS 1, o PAS 2 e o PAS 3. E depois a gente vai passar caso a caso, vendo todas as aulas que a gente vai ter ao longo do nosso curso, tá? Então aqui, o que a gente tem nesse panorama aqui, nesse slide que eu estou mostrando para vocês? Eu tenho aqui o que é o mais cobrado, eu elenquei assim as 5, né, 5, 6 itens aí, que seriam os mais importantes para você focar, e tipo assim, o mínimo que você precisa saber para ir para essa prova. Se você não souber isso aqui, a gente vai estar perdendo seu tempo indo lá fazer a prova. Você tem que saber pelo menos esses tópicos, um pouquinho de cada um desses tópicos, tá? No PAS 1, a gente vai estar falando aí, basicamente, de ecologia, metabolismo energético, a gente vai ter os conceitos de citologia, microbiologia e imunologia. Quanto ao PAS 1, já já eu vou fazer ainda um adendo, porque tem uma coisinha que está acontecendo nas últimas 2 provas aí que a gente teve do PAS 1, então tem um detalhezinho, um macetezinho que eu vou passar para vocês mais ao final. Então, indo para o PAS 2, né? Evoluindo para o PAS 2, a gente tem os tópicos de zoologia, taxonomia, botânica, vírus, né? E também as doenças causadas por esses vírus, e também de fisiologia humana, um pouquinho de fisiologia humana. Esses tópicos eu coloquei eles, gente, do mais importante para o menos importante, tá? Então, à medida que vai descendo aí, então, por exemplo, zoologia, professor, não tenho tempo de estudar zoologia e fisiologia, eu só preciso focar em um. Cara, estuda zoologia.
tá? Para o segundo ano, para o PAS 2, você vai estudar zoologia. É muito mais recorrente do que fisiologia, beleza? Agora vamos para o PAS 3. Quando a gente fala de PAS 3, não tem jeito, né? Vem a queridinha de todo mundo que faz biologia adora quando chega nessa matéria, que é genética, né? E quem não adora, odeia. Só existem essas duas opções. Ou você vai odiar ou você vai amar a genética, tá? Então aqui vem de novo, né, os conceitos de genética, citologia se repete, cobrada com um outro prisma, né, um pouquinho diferente, mas citologia se repete, vem evolução, a questão da origem da vida, das diversas teorias da origem da vida e como isso se sucedeu, e repete-se também a fisiologia humana, tá? Então a gente vai ter de novo tópicos de fisiologia humana caindo tanto no segundo ano quanto no terceiro ano, tá? Para o PAS 2 e para o PAS 1, beleza? Show de bola. Então vamos dar uma olhadinha aqui no PAS, tá? No PAS 1. A gente dividiu em alguns módulos, alguns grandes módulos que terão algumas aulas dentro, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ver, isso aqui pode ser eventualmente alterado, tá, gente? Esse número das aulas, ele não precisa ser necessariamente fixo, se a gente vê que alguma aula ficou muito grande, a gente pode dividir ela, não tem problema. O importante é, saiba que tudo que você vai ver aqui é essencial. A gente não vai ficar perdendo muito tempo com aquela coisa que caiu em 1997, tá? A gente está olhando as últimas provas, o que realmente vai cair, porque a gente sabe que tempo é uma coisa escassa, né? Então você não quer passar a 872 anos olhando para uma coisa que tem uma chance em 300 de cair. A gente tem que ir por aquilo que é mais certo, aquilo que é mais certeiro, tá? Então, dentro aqui, ó, vamos voltar rapidinho para você acompanhar comigo. Aqui dentro de bioquímica, o que a gente vai ter? Primeiro, o que é bioquímica? Você vai estudar as moléculas orgânicas que compõem a vida. E uma ou outra moléculazinha inorgânica que vai ser só a nosso primeiro tópico, que é a aula de água e sais minerais. Dessa lista, são as únicas moléculas inorgânicas, as outras são todas moléculas orgânicas complexas, tá? Então a gente começa falando de água e sais minerais, estudando as propriedades da água. Depois a gente vai passar para os carboidratos, tá, popularmente conhecidos como açúcares. Depois a gente vai ver proteínas e enzimas, tópico que não cai não, despenca, tá? Isso aí costuma despencar nos vestibulares. Depois a gente vai ver os lipídios, que são as gorduras e os óleos, tá? Ácidos nucleicos, basicamente seu DNA e seu RNA, colocando em bom português. E também a gente vai terminar falando de algumas vitaminas, né? As vitaminas mais cobradas. De novo, vitaminas é um daqueles tópicos também, pessoal, que é um tópico muito extenso. E aí, às vezes, não vale a pena ficar vendo todas as vitaminas, porque tem algumas que realmente não caem. Então, a gente vai fazer de tudo aqui ao longo do nosso curso para simplesmente a gente mostrando aquelas vitaminas que são as mais importantes. E além de falar das vitaminas, a gente tem que abordar também o quê? Tem que abordar quais são as doenças causadas pela ausência dessas vitaminas ou quando essas vitaminas estão em pequenas quantidades, tá? Então, a gente também vai abordar isso aí. Show de bola. Então, passamos do nosso módulo de bioquímica. Agora a gente já vê as coisas bem pequenininhas, moléculas, componentes da vida. E aí agora a gente vai para uma coisa um pouquinho maior. A gente vai falar da célula, tá? Então, dentro de uma célula, você vai ter centenas de milhares de moléculas ali dentro. Então, você vai perceber que o PAS 1, ele tem uma tendência o quê? Ele tem uma tendência de uma ordem crescente de complexidade. Ele passa de pequenas moléculas, então você vai ver lá água, sais minerais, carboidratos, proteínas, lipídios, enzimas. Você vai ver pequenas moléculas e depois ele vai crescendo para a célula, vai subindo e depois ele eventualmente vai chegar onde? Lá na ecologia, onde você vai estar estudando ecossistemas inteiros e relações entre seres vivos nesses ecossistemas. Então a gente vai no primeiro ano, do bem pequeno até coisas muito maiores. A gente tem um aumento de complexidade, um aumento de proporção mesmo ao longo desse tempo, tá? Então acompanha aí comigo. Teoria celular. Tipos, a gente vai ter tipos de células, né? Vai ter membrana plasmática e os transportes através da membrana. Então, aqui, o que é transporte através da membrana? A gente está falando aqui de difusão, de transportes ativos, transportes passivos, a gente está falando de osmose, várias coisas que a gente vai dar uma olhadinha aí, tá? Na aula 9, a gente vai falar de organelas citoplasmáticas e também da teoria do endosimbionte, um tópico importante que explica a origem de algumas organelas, tipo a mitocôndria e os cloroplastos, tá? Na aula 10, a gente vai tratar das divisões celulares, mitose e meiose, tópico que os vestibulares adoram também, tá? Falar de mitose e meiose, que os alunos, inclusive, têm bastante dificuldade. Então, a gente vai trazer isso da forma mais didática possível, de uma forma bem leve, bem suave, para que você consiga entender direitinho, porque é um tópico recorrente, tá? E aí, a gente finaliza esse módulo com gametogênese, que é a formação dos gametas que se conecta ali
com meiose, beleza? Então vamos dar uma olhadinha no próximo tópico. Saímos da célula, agora a gente já vai para a ecologia, já vamos para coisas muito maiores, tá? Então o que que a gente tem aí? Na aula 12, a gente vai ver conceitos básicos e os níveis de organização da vida. O que que acontece, galera? Me acompanha aqui. Dentro da biologia, a biologia é uma área muito extensa, tá? Eu estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado aqui, não deixo os outros professores das outras ciências naturais ouvir isso não, mas eu diria que a biologia é aquela que trabalha com mais níveis de complexidade, tá? Você trabalha desde partículas subatômicas dentro da biologia, né, até a biosfera inteira, o planeta inteiro, tá? Então acaba que você trabalha com muitas coisas diferentes. E aí a gente vai ter esses níveis de organização, que a gente chama de níveis organizacionais ou níveis de organização da vida, que você vai ver o aumento de complexidade dos sistemas, tá? Então você começa lá com um átomo, dois átomos juntos formam, ou dois ou mais átomos vão formar uma molécula, moléculas vão se agregar, podem formar organelas, organelas formam células, células formam tecidos, tecidos formam e por aí vai, entendeu? Até que a gente chega na biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta. Então, o que que vai acontecer? A gente vai ter que dar uma olhada em todos esses níveis de organização para que toda vez que você estude qualquer coisa, seja do PAS 1, do PAS 2, do PAS 3 ou para a sua vida, qualquer coisa quando você for estudar biologia, você saber onde nos níveis organizacionais você está. Então, é importante que você dê essa atenção para esse conteúdo aí, tá? E a gente vai ver também alguns conceitos básicos de ecologia, que, cara, a gente não pode errar esses conceitos. A matéria de ecologia, ela não é difícil. Ela não é uma matéria, meu Deus, que complicada, que exige um monte de cálculo igual genética. Não é o caso, tá? É uma matéria que ela deveria ser um ponto garantido para você e a gente vai trabalhar nesse sentido. A gente vai trabalhar para que isso seja um ponto garantido para sua aprovação aí, beleza? Então a gente vai ver todos os conceitos básicos associados com ecologia. A gente vai falar do que é conceito de, o que é o próprio conceito de ecologia, o que é um ecossistema, o que é um bioma, o que são fatores bióticos, o que são fatores abióticos, tá? Então a gente vai ver um monte de coisa, nicho ecológico, vai ter um monte de conceitos aí, tá? É uma aula fundamental para você conseguir se embasar e você ter base para ver todo o resto das outras aulas. Depois, no momento aqui da aula 13, a gente vai passar para relações ecológicas, que é outro tópico que a UNB gosta bastante, outro tópico que você tem que avaliar com carinho, tá? O que são relações ecológicas? É basicamente quando você tem, né, duas populações ali de indivíduos que estão interagindo de alguma forma. Essas interações podem ser boas, podem ser ruins, podem ser boas para os dois, podem ser ruins para os dois, pode ter uma infinidade aí de relações ecológicas. E a gente vai falar de todas elas, tá? Esse é um tópico que a gente tem que saber, todas as relações ecológicas, a gente vai trabalhar com isso, eu vou passar um exercíciozinho para vocês durante a aula, para vocês fazerem um mapinha mental, para vocês fixarem todas essas relações ecológicas, beleza? Mas é uma coisa que a gente precisa compreender aí direitinho. O próximo tópico que a gente tem aqui são as cadeias, teias e pirâmides ecológicas. Também tópico tranquilo, tópico fácil, tá? De compreensão tranquila, que a gente não pode perder, tá? Assim como a maioria dos tópicos aqui dentro de ecologia. Um que é um pouquinho mais chatinho, que o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, é o próximo, dinâmica populacional, porque vem alguns termos ali, produtividade primária líquida. Se você já estudou essa parte, você sabe do que eu estou falando e que isso faz um bololô às vezes na nossa cabeça. Produtividade primária líquida, produtividade primária bruta, o que é produtividade secundária líquida, produtividade secundária bruta, tá? Que toda essa questão do que é essa dinâmica populacional aí, a gente vai dar uma olhada nisso, tá? Por fim aqui, a gente vai finalizar com ciclos biogeoquímicos, biomas, sucessão ecológica e impactos ambientais. Então vamos lá por partes. Ciclos biogeoquímicos, os mais importantes que a gente vai precisar saber e abordar. Ciclo da água, ciclo do carbono-oxigênio e ciclo do nitrogênio. Dos três, qual que vai te dar dor de cabeça? Provavelmente o ciclo do nitrogênio. Então esse também é um dos que a gente vai trabalhar junto com mais carinho. Vou te levar ali, vou te direcionar para todos os macetes para que você acerte todas as questões relacionadas ao ciclo do nitrogênio, tá? Esse vai ser o nosso objetivo. Biomas brasileiros. Cara, aqui você faz um coraçãozinho para o bioma Cerrado. A gente está falando da Universidade de Brasília. Qual é o bioma predominante aqui no Centro-Oeste, onde se encontra o contexto da Universidade de Brasília? Cerrado. E, historicamente, eles gostam muito de cobrar questões sobre o bioma Cerrado. Professor, a gente não vai ver os outros? Lógico que a gente vai ver os outros, só que a gente vai olhar com muito mais carinho para o bioma Cerrado, tá? Até por uma questão que muitas das pessoas que estão fazendo o vestibular para a Universidade de Brasília, né, uma boa parte delas é daqui da região do Centro-Oeste ou aqui do Goiás, então são pessoas que vivem no bioma cerrado. Então conhecer o bioma que te cerca, isso é uma coisa importante não só para uma prova, é uma questão para a sua vida mesmo, para você olhar para aquele tanto de mato
e você saber, pelo menos, basicamente, o que você está olhando. Então, é o tipo de conhecimento que ele vai para a sua vida, tá? Ele não vai só para você marcar lá numa prova, passar e depois nunca mais olhar para aquela paisagem que você está vendo ali, né? A gente vai trabalhar no sentido de que isso pode, tudo que você está vendo aqui também possa ser aplicado de alguma forma na sua vida, que não seja só para você passar numa prova. Lógico que o nosso foco aqui é a sua aprovação, mas que não seja uma coisa só, passei na prova, nunca mais lembrei de nada. Não, a ideia não é essa, né? Afinal de contas, né, quando a gente realmente aprende alguma coisa, a gente leva isso aí para a vida, tudo bem? Então, por fim, o último aqui é a sucessão ecológica e os impactos ambientais. Aqui o que a gente tem? Dentro da sucessão ecológica, a gente vai trabalhar a sucessão ecológica primária e secundária, que são conceitos bem de boa, é uma matéria bem facinha, bem rapidinho, coisa de 10, 15 minutos a gente vai terminar isso aí, e o resto inteiro, todo o resto da aula, a gente vai falar de impactos ambientais, tá? Porque justamente os impactos ambientais que podem causar uma sucessão ecológica secundária. E dentro dos impactos ambientais, um que a gente vai ver com coraçãozinho, tá? É os impactos ambientais relacionados ao aquecimento global. A UNB todo ano cobra alguma coisa relacionada com o aquecimento global. Já é certeza, eu te garanto que vai ter pelo menos um item falando sobre aquecimento global. E se você não entende nada de aquecimento global, a gente vai mudar isso aqui ao longo desse curso, mas eu também te recomendo que você em casa aí já vá pesquisando, já vai se informando, até porque aquecimento global é provavelmente, não querendo te assustar, né? Mas é provavelmente, se a raça humana for ser extinta em algum momento, provavelmente vai ser em decorrência das mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global. Então, assim, é um tópico que é interessante que você esteja antenado, independente se você é uma pessoa que está fazendo prova, que está prestando vestibular ou não. Isso é para qualquer ser humano no planeta Terra no contexto do século XXI. Você deveria saber o que é um aquecimento global, e se você não está ligado em nada desse tópico, a gente vai introduzir esse tópico para você, mas é algo que você deveria ficar ligado para a vida, tá? De verdade, é algo que você deveria ficar ligado aí para sempre, né? Até a gente resolver esse problema aí do aquecimento global. Vamos ver o que a gente consegue fazer em relação a isso. A gente também vai aproveitar esse momento para falar de alguns outros impactos, como por exemplo, poluição no solo, poluição na água, vamos falar um pouquinho de eutrofização, que é uma coisa que a UNB também gosta de cobrar, tá? Que é um tipo de distúrbio ecológico aí. E a gente, assim, encerra mais esse tópico. E aí a gente vem para o quarto e último módulo aqui dessa questão do PAIS 1, tá? Que vai falar sobre corpo humano. Então, o que é especificamente corpo humano? É fisiologia? Não. Ainda não é a cargo do PAIS 1 falar sobre fisiologia. Não é o nosso ponto ainda, tá? Então, aqui o que a gente vai falar? A gente vai falar de métodos contraceptivos e a gente vai falar também das infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então, nós vamos estar falando também de gravidez na adolescência, que é um tópico que está bem explícito ali na matriz do PAIS, que eles querem que a gente discuta com os alunos, tá? Até por uma questão de interesse, né, da União, de interesse do governo e das universidades que fazem parte da União, que a gente trate esses tópicos com os alunos, até por uma questão de planejamento familiar. Tá? Então, não só uma questão do aluno ver isso para passar numa prova, mas dele ver isso para ele conseguir se prevenir, tanto de uma gravidez indesejada naquele momento, quanto de doenças sexualmente transmissíveis, como, por exemplo, o HIV. Tá? Então, é importante, mais uma matéria que é importante que você saiba, não só para passar no vestibular, é importante que você leve esses conceitos, que você se apodere desses conceitos para a sua vida, até para a sua segurança, para a sua saúde. Tá? Então, são coisinhas que a gente vai trabalhar com muito carinho aí também. Tranquilo, PAIS 1? Legal. Então, vamos seguir agora para o PAIS 2. Vamos ver o que a gente tem de interessante aqui no PAIS 2. Então, ó, gente, o PAIS 2 é o famoso ano Discovery Channel. Você viu o Discovery Channel quando vocês eram pequenos? Que vocês ficavam assistindo aquela série lá do leãozinho, que ele vinha e predava a zebra, aí você via a mamãe elefante com o filhote fazendo a migração lá na planeta, sabe? Bem Discovery Channel mesmo. É basicamente o PAIS 2, tá? E o segundo ano em biologia. É o segundo ano que, se você tem algum colega, né, alguém que passou aí pelo segundo ano, ou algum primo mais velho que já tá lá, vai falar, cara, você vai ver planta e bicho. É basicamente isso que a gente vê no segundo ano do ensino médio, tá? Então, o que vai acontecer? Primeiro tópico que a gente tem aqui, o nosso primeiro módulo é esse que está aí na tela, taxonomia e microbiologia. Então, vamos começar. Quando a gente fala de taxonomia, cladogramas e filogenética, a gente está falando de classificação e organização dos seres vivos. Então, eu tenho que saber, tá? Você vê um determinado ser vivo,
você tem que conseguir mais ou menos ali saber onde, em que caixinha dos seres vivos, e que reino, que filo, que ordem, que classe você colocaria aquele ser, tá? Pelo menos minimamente a gente tem que saber, tá? Outra coisa que a gente vai ver aqui são as características gerais dos vírus e logo depois a gente também vai falar das viroses, tópico que costuma cair bastante no segundo ano, tá? Então uma coisa interessante do segundo ano é que quando a gente vai falar sobre certas criaturas que causam doenças, o segundo ano traz isso bem forte, o segundo ano acaba trazendo essa questão. E aqui, lembra que eu ia te falar que tem uma coisinha acontecendo ali meio que no PAIS 1, de que eu ia te passar um macete? O que que a gente está observando? Na prova de biologia, né, do PAIS 1, já tem 2 anos seguidos, então assim, foram só 2 anos, a gente não pode dizer que isso é uma ultra mega tendência, que é certeza que isso vai continuar, mas já está tendo, a gente está observando que está tendo esse fenômeno deles pegarem algumas coisinhas relacionadas a doenças que eram originalmente cobradas no PAIS 2, coisas da segunda série, do segundo ano do ensino médio, e eles estão começando a cobrar essas coisas no PAIS 1. Tá? Então, caíram questões no PAIS 1 do ano passado e retrasado, né? Então 2022 e 2021. Caíram questões, por exemplo, relacionadas a protozoários, que eram classicamente tratadas aonde? Classicamente tratadas no PAIS 2. E elas estão começando a descer ali para o PAIS 1. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação, vamos ver como é que vai ser esse esquema, se isso realmente está virando uma tendência e algo que a gente deveria se preocupar. De qualquer forma, nesse módulo do PAIS 2, a gente vai aprofundar nessa questão, tá bom? Então, a gente vai ver aí os vírus e as viroses causadas por eles. Algumas viroses a gente já vai ter visto, inclusive, na aula lá do PAIS 1, sobre doenças sexualmente transmissíveis, porque algumas das viroses causadas, né, por determinados vírus são doenças, são infecções sexualmente transmissíveis, tá? Beleza. Aí a gente vem aqui e vai falar das características gerais das bactérias e também das bacterioses. Então, o que que a gente está tratando aqui? Mesmo esquema que os vírus. A gente primeiro vê a estrutura geral, vai ver o que que é uma bactéria, como que você bate o olho numa criatura, né? Como se você conseguisse ver ela com o olho nu, mas vamos supor que você veja ela no microscópio. E como é que você bate o olho numa determinada criatura, ou eu te descrevo uma determinada criatura e você vai classificar ela como uma bactéria. Beleza? Então essa é a ideia aqui. Então primeiro vai ser a característica geral. Depois a gente vai aprofundar no quê? Nas doenças que esses carinhas causam. Quais são as bacterioses de importância humana, de importância veterinária? Quais são as doenças que elas podem causar ou nos seres humanos, né? Ou nos nossos animais de criação e por aí vai. Então a gente precisa estudar essa parte aí. Depois a gente vai falar de 2 reinos de uma única vez, o reino protista e o reino fungi, tá? O que que acontece? Reino protista aqui a gente vai ver as características gerais das algas e dos protozoários, e no reino fungi a gente vai ver as características gerais dos fungos. E depois a gente vai ter uma aula só de protozoonoses, tá? De que são as doenças, as protozooses são as doenças causadas pelos protozoários. Tópico que é muito recorrente no PAIS 2, tá? É bem comum você ver coisas como doença de Chagas, malária, leishmaniose, esse tipo de doença causada, né, por um protozoário e que é recorrente nesses certames. É bastante comum você ter essas provas aí. Aí tem uns nominhos chatos que a gente tem que entender no meio do caminho, né, dos ciclos e tal, mas a gente vai ver tudo isso com calma, com muito carinho, com muito amor e no final você vai ter tudo isso bem solidificado na sua cabecinha, tá? Vai dar certo, não se desespere. Olhando, eu sei que olhando assim parece muita coisa, mas não se desespere, tá? Com método, com tranquilidade, quando você tem uma rotina, você consegue ver tudo isso aqui de uma forma muito tranquila, tá bom? Então vamos lá. Nossa segunda frente que a gente vai ter que tratar aqui no PAIS 2 é a série de botânica, tá? Que a maioria dos alunos tem um certo asco, uma certa dificuldade com essa parte, assim, é uma resistência mesmo de afinidade. Não é que o assunto é impossível, é que às vezes o aluno, então eu já te peço que você tire essa mentalidade aí da sua cabecinha, porque o aluno, ele às vezes ele pensa tanto que ele não gosta de planta, que planta é difícil, que ele não quer estudar planta, porque lá no 7º ano, quando ele estava no fundamental, ele viu planta e ele não gostou. E aí ele traz aquele trauma ali com ele, cara, tira isso de você, tira essa ideia, esse trauma aí, tá? E você vai conseguir entender as plantinhas, cara. A gente vai trabalhar direitinho com elas e você vai conseguir entender, tá? Pode ficar tranquilo. Então,
a gente tem aqui, ó, nossa primeira aula. Vou mostrar aqui de novo para vocês. Primeiro, reino plant, tá? Então a gente vai ver o reino das plantinhas, o que que eu caracterizo, o que que eu tenho que ter, que características eu tenho que ter para ser considerado uma planta, para estar nesse reino separado que as plantas têm. E eu vou falar também para vocês um pouquinho da história da evolução das plantas terrestres, tá, gente? As plantas, elas não sempre existiram, elas não estão aí desde sempre, elas evoluíram, assim como todas as espécies do planeta. Então foi um processo sequencial para a gente chegar nas plantas que a gente está vendo hoje. Então a gente vai olhar com carinho aí para como foi esse processo evolutivo, como que se deu esse processo onde as plantinhas elas saíram de algas verdes que viviam no oceano e elas foram transitando e dominando o ambiente terrestre, tá? E também quais as implicações que isso teve para as outras formas de vida, tá? Beleza. Então, a gente vai começar falando com os dois primeiros grupos, os grupos mais basais de plantas, né, de plantas terrestres, que são as briófitas, que são os musgos e as hepáticas, e as pteridófitas, que são as samambaias e as avencas. A gente vai comentar sobre elas, quais são as características, como é que é o estilo de vida delas, como é que são as fases de vida delas e como é que é o ciclo de vida delas, como é que elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, né, aquela coisa clássica que a gente vê lá no fundamental. Então, a gente vai ver isso aí direitinho sobre as briófitas e as pteridófitas. Depois, no próximo momento, a gente vai ver sobre as plantas mais derivadas, as plantas mais recentes, digamos assim, que são as gimnospermas e as caçulinhas aí, as mais recentes, né, do grupo botânico, que são as angiospermas, tá? O que a gente vai ter que ver nesses caras? O modo de reprodução deles, quais são as novidades que eles trouxeram, e a gente vai trabalhar bastante a questão das angiospermas, que é muito cobrado. A gente vai ter que ver como é que é a questão de dispersão de sementes, como é que é a questão da polinização e como é que é a questão da dupla fecundação das angiospermas, que é o assunto que já foi bastante cobrado, tá? Então, depois, ainda no tópico de botânica, a gente vai ver na aula 11 os tecidos vegetais. Então, do mesmo jeito que você tem tecidos, né, tecidos animais, então a planta também tem os seus tecidos, a sua organização celular na forma de tecidos. E a gente vai estudar todos esses tecidos. Aí você tem tecidos meristemáticos, epiderme, colênquima, esclerênquima, xilema, floema, né? Não sei se algum desses nomes já ativa um sininho aí na sua cabeça, mas a gente tem diversos tecidos vegetais que a gente vai ter que estudar. Não é uma matéria também muito complicada, só tem, como tudo na biologia, alguns nominhos, né, que a gente tem que compreender melhor. Sempre odeio a palavra decorar, mas alguns nominhos a gente decora e depois a gente assimila o que eles querem dizer, tá bom? Então, legal. E aí a gente finaliza com fisiologia vegetal. Então, os tecidos vegetais eu te mostro meio que os componentes ali do corpo da planta, os tecidos que compõem o corpo da planta, e na fisiologia vegetal a gente vai conversar sobre como o corpo dessa planta funciona. Do mesmo jeito que na fisiologia animal, a gente fala como sobre o corpo dos animais funciona, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí. Legal. Então, vamos para o nosso próximo tópico. O próximo tópico, gente, ele é bem extenso, tá? Que é o nosso tópico de zoologia. Zoologia é essa que, se você voltar lá no primeiro slide, né, volta aí um pouquinho, né, dessa gravação depois, e você vai ver que eu alenquei para você como sendo o tópico principal dentro do PAS 2, é o que mais cai, é mais de 30% da tua prova, tá? Então, zoologia, a gente tem que olhar para isso com muito carinho, marca com coraçãozinho zoologia, beleza? E pro aluno lá que não gostava de planta, pronto aí, ó, você tem uma chance de conseguir acertar um monte de questões com zoologia, né? Lógico que você vai estudar os dois, eu tô brincando, você vai ter que estudar os dois, mas olha com um certo carinho para a zoologia, tá? Como é que a gente vai começar então? Embriologia. A gente começa aí com a embriologia, tá? Que é o desenvolvimento, né? Como é que vai ser depois da fecundação? Como é que eu desenvolvo o animal? Quais são as etapas? O que que tem de nomes que a gente precisa saber ali? Como é que se chama essas células e etc. A gente vai ver tudo isso aí. Não é nada muito complicado também, mesma coisa de sempre, nomes, tá? Mas a gente vai conseguir passar por isso tranquilo. Depois, a gente vai adentrar nos tipos mais basais, os tipos mais básicos e mais primitivos de animais, tá? E isso vai ser começado com os poríferos e os quinidários. Professor, nunca ouvi falar desses nomes. Que diabo é porífero? O que é um quinidário? Não sei, cara. O que é isso? Cara, porífero é o Bob Esponja, tá? Brincadeiras à parte, porque o Bob Esponja é uma esponja de cozinha, mas o Bob Esponja, né, verdadeiro, ele seria o quê? Uma esponja do mar, tá? São animais majoritariamente marinhos, animais filtradores, que foram os primeiros animais aí a ter, né, uma agregação celular maior. Esses caras estão aí na Terra, ó, há milhões e milhões de anos, e a gente vai dar uma estudada aí sobre eles. Já os quinidários é mais fácil de você conseguir visualizar, talvez você já tenha até tido uma experiência um pouco desagradável com algum deles. Os quinidários, né, são um filo que é pertencente às águas vivas, talvez você já tenha ido para a praia e tido aí uma queimadura, né, você encostou nos tentáculos da água viva e ela disparou
os quinidócitos deram em você e você sentiu aquela sensação horrível de queimação. Então a gente vai dar uma estudada no que acontece nesses casos, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Num próximo momento, a gente vai falar sobre plateumintos e nemateumintos. Agora a gente vai falar dos vermes, tá? Galera, para biologia, verme é qualquer coisinha pequena, gosmenta que rasteja, tá? É basicamente isso. Nem todo verme é uma coisa ruim, tá? O nome verme parece pejorativo, mas nem todo verme é ruim, nem todo verme causa doenças, tá? A gente vai ver que, na verdade, é uma minoria deles que causa doenças. Então, os plateumintos são os vermes achatados, enquanto os nemateumintos são os vermes cilíndricos, beleza? E a gente vai falar dos dois e também vai comentar as principais doenças que são causadas por esses caras, tá? Então, o PAIS 2, ele gosta desses animais, né, dessas criaturas que podem, né, tanto vírus quanto bactérias, ou agora os animais, que podem causar alguma doença, que são patológicos, que têm potencial infeccioso, eles gostam de se aproveitar disso e cobrar justamente a questão das doenças, misturando isso com as características gerais, tá? Então, a gente tem que saber tanto as doenças que esses caras que eles podem causar, tanto nos seres humanos quanto em animais, como a gente também tem que saber como que são as características gerais desses caras, tá? Vamos lá. Agora a gente passa para moluscos, tá? Moluscos, que tem uma grande variedade de animais aí, então você pensa que o molusco, ele vai desde o caracol, que você vê ali, de um caramujo, até um polvo, tá? Então são animais bem anatomicamente distintos, né? Quando você olha de fora, quando você vê numa análise mais superficial, e a gente vai ter que comentar todos esses tipinhos aí, tá? Mas é tranquilo também, e é uma aula bem interessante, você vai descobrir muitas coisas aí sobre molusco que provavelmente você não fazia ideia antes, tá? E aí depois a gente passa para anelídeos. Anelídeos, que você vai conhecer aí mais próximo do seu dia a dia, provavelmente vai ser uma minhoca, por exemplo, tá? É um tipo de anelídeo, um oligoqueta que a gente vai estudar aí, beleza? As sanguessugas também se encaixam aí nesse filo dos anelídeos, tá? E o próximo que a gente vai ver é o filo dos artrópodes, filo importantíssimo que a UNB gosta de cobrar bastante, tá? Então a gente tem que entender direitinho os artrópodes, lembrando que artrópode, já te adianto aqui antes de começar a aula, que artrópode não é sinônimo de inseto. Inseto é apenas uma das classes dentro do filo dos artrópodes, tá? E aranha não é inseto. Já te adianto isso aí, aranha não é inseto. A gente vai estudar isso com mais calma, com mais carinho, quando chegar nesse momento, nessa aula, tá? Aí agora, para começar a fechar esse ciclo de zoologia, a gente fala de equinodermos, que são as estrelas do mar, e começa uma introdução aos cordados. Cordados esses que nós pertencemos, tá? Toda vez que a gente falar de cordados, você vai lembrar que os cordados são o param. O que é param? Param são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então você sempre vai lembrar dessa frasezinha, param, dessa palavrinha, tá? E você vai lembrar que esses são os cordados. E a gente vai fechar com essa ideia. A gente vai fechar com os cordados, tá bom? A gente vai finalizar com esses carinhas. Simbora. Chegamos ao PAIS 3, né? Etapa final, etapa importante, nessa hora o aluno já está se tremendo, assim, ele já está machucado pelo ensino médio, ele já está traumatizado, né? E aí a gente chega na nossa etapa final, que provavelmente é uma das etapas mais importantes, que vai definir aí, né, o seu sucesso, a sua aprovação, não que as outras não sejam importantes, mas o terceiro ano ele tem esse valor especial, né, o famoso ou vai ou racha, ou é agora ou eu vou ter que enfrentar o vestibular tradicional, né, e lógico que a gente vai fazer de tudo possível ao longo dessa trajetória para que você encontre o PAIS 3 num momento de muita calma, de muita tranquilidade, porque você fez a sua parte e você já garantiu boa parte da sua nota no PAIS 1 e no PAIS 2, e você não vai ter que ficar tampando buraco, cobrindo buraco com a nota do PAIS 3, tá? Esse é o objetivo e isso retorna ao que eu tinha pedido para vocês lá no começo da aula, que é o quê? Responsabilidade com seus estudos para o PAIS, porque o PAIS é mais ou menos uma oportunidade única. Você não vai ter paciência depois de voltar, mesmo que agora possa, tá, gente? Agora está permitido fazer pessoas fora do ensino médio, que não estejam matriculadas na instituição de ensino regular de ensino médio, né, podem fazer agora o PAIS 2, mas é isso que a gente vê acontecer? Não, né, porque o PAIS exige 3 etapas, né? E aí, quem é que vai esperar 3 anos para ficar tentando fazer um vestibular, né? Então, não tem muito sentido. Então, meio que é uma oportunidade única que você tem aí, tá? Então, vamos falar de novo aqui como é que funciona na terceira série. Por PAIS 3, a gente começa com a frente de citologia, biologia molecular e biotecnologia. Vamos lá. Começamos com metabolismo, falando de respiração celular e fotossíntese. Temas que estão dentro de citologia. Se você voltar lá atrás, tá? A gente vai ver
que cai citologia aqui no terceiro ano. Esse é um dos temas, tá? Junto também cai um pouquinho daquela questão de divisão celular, que a gente já teria comentado lá no PAS 1, tá bom? Então, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter respiração celular, fotossíntese, e aí depois a gente passa para a questão de biologia molecular. A gente vai ver como é que é a questão do DNA, de estrutura desse DNA, e a gente vai falar também dos processos que esse DNA está envolvido dentro da sua célula. Então é o que a gente chama de dogma central da biologia, né? Que é aquela trinca de replicação, transcrição e tradução. A gente vai ver todos esses três processos. Então aqui, ó, num primeiro momento a gente vai ver replicação e transcrição juntos, depois a gente vai tratar da tradução, que é a produção de proteínas pelo ribossomo, a gente vai falar do código genético e do que acontece caso ocorram mutações no seu código genético, mutações na sua sequência de DNA, os tipos dessas mutações e quais as consequências que isso vai ter. É um tópico bastante recorrente também em provas de PAS 3, tá bom? Agora, para finalizar, né, esse nosso módulo inicial, a aula 5, ela vai trazer os conceitos de biotecnologia. Então, a gente vai ver algumas aplicações, algumas tecnologias relacionadas às ciências biológicas. A gente vai falar de DNA recombinante, a gente vai falar de organismos geneticamente modificados, que você vê aqui, ó, no slide como OGMs, tá? OGM significa organismo geneticamente modificado. Dentro da categoria dos OGMs, a gente vai falar de organismos e alimentos transgênicos e as polêmicas que envolvem isso aí, né? Tem muita desinformação sobre essa área que a gente vai ter que desmistificar, trazer um pouquinho de ciência de fatos aí para essa questão, tá? E a gente vai finalizar com a questão da clonagem e das células-tronco e como que as células-tronco podem ser usadas para fazer terapias com células-tronco, beleza? Show de bola. Então, vamos aqui para o nosso segundo módulo, a famosa genética, tá? Então, dentro de genética, galera, o que a gente vai ter? Vamos começar aí com conceitos básicos de genética, tá? Então, cara, se você não sabe nada de genética, relaxa. Nessa aula eu vou colocar todo mundo no mesmo nível. Todo mundo vai iniciar sabendo o mínimo, sabendo os conceitinhos que você tem que entender, porque sem eles você não vai conseguir entender o resto. Se você não tiver os conceitos básicos, você não vai conseguir fazer as contas funcionarem, tá? Porque você não vai saber nem o que você está calculando. O pessoal fica muito travado nas contas em genética e quando você vai pesquisar, quando você vai falar com o aluno, na verdade a dificuldade dele é conceitual, ele não entende o conceito. Até porque os cálculos em genética, galera, tirem esse medo da sua cabeça, eles não são difíceis. Eles são operações simples com frações, tá? Não é nada de outro mundo. Não decepcione seu professor de matemática, tá? São realmente cálculos que são tranquilos ali, você só erra se você estiver um pouquinho cansado, distraído. O cálculo não é o problema é o conceitual. Os alunos não se apropriam dos conceitos e aí acaba que ele não sabe nem o que a questão está pedindo. E aí nessa primeira aula de conceitos básicos em genética, a gente vai deixar todo mundo no mesmo nível. Você vai sair daqui, dessa primeira aula, que é uma das mais importantes desse curso, tá? Você vai sair dela com todos os conceitos que você precisa de genética bem esclarecidos e bem mastigadinhos para você, tá? Então você vai ver o que é um cromossomo, o que é um gene, o que é um alelo, o que são cromossomos homólogos, o que são cromátides irmãs, no que é um alelo dominante, um alelo recessivo, tá? O que é um locus gênico. Todas essas coisas a gente vai abordar nessa aula. Se nada disso que eu falei para você não fez sentido, calma, relaxa. Depois, nessa aula, a gente vai tratar disso aí, você vai sair outra pessoa desse nosso encontro, tá bom? Aula 7. Na aula 7, a gente vai falar aqui, ó, de primeira lei de Mendel e dos casos de dominância completa. Aí eu vou explicar para você nesse momento quem foi Gregor Mendel, qual a importância dele, por que ele é denominado o pai da genética, né? Por que ele é conhecido assim, o que ele fez de importante para a genética, qual foi as contribuições dele e qual foi o experimento que ele fez que levou ele a postular a primeira lei de Mendel. E você, se for uma pessoa sagaz, uma pessoa ali com um raciocínio lógico bom, atento, se eu estou te falando que existe uma primeira lei de Mendel, é porque claramente também vai ter uma segunda lei de Mendel, né? Eu não daria o nome dela de primeira lei de Mendel se não houvesse uma segunda, ou pelo menos mais uma aí, mais algumas, né? Então tem uma segunda lei de Mendel sim, e como você pode ver, ela vai ser a nossa aula 9 ali. Mas antes disso, aula 8, a gente vai falar dos casos que não se encaixam no que o Mendel observou. Que o Mendel observou uma dominância completa nos experimentos que ele fez com ervilhas. E nem tudo na vida se encaixa dentro desse conceito de dominância completa. Então a gente vai olhar outros casos especiais, que é a dominância incompleta, a codominância, os alelos letais e também a polialelia,
Tá? Parece complicado, parece nomes difíceis, mas de novo, na aula de conceitos, a gente vai ver muitos desses nomes e tudo isso vai ficar mais claro, tudo isso vai fazer muito mais sentido para você, tranquilo, tá? Então, de novo, aula 9, agora sim a segunda lei de Mendel, né? Se tem uma primeira, deve ter uma segunda, e também a gente vai falar o que é a segunda lei de Mendel. Enquanto a primeira lei de Mendel a gente trata de um gene, a segunda lei de Mendel trata de 2 ou mais genes, tá? Então a segunda lei de Mendel está mais em par com a nossa realidade, porque quando você pensa no ser vivo, ele não tem só um gene, ele tem milhares de genes, tá? Ele tem pelo menos algumas centenas de genes, um organismo muito básico, tá? Então, beleza. A gente vai ver a segunda lei de Mendel, que é trabalhar com 2 ou mais genes, e a gente vai ver também a introdução ao sistema ABO, o sistema do seu sangue. Se você é sangue A positivo, A negativo, O, o que tem a ver, quem pode receber sangue de quem, a gente vai começar a trabalhar essas coisas, tá? Então a gente vai introduzir esse conceito ao final dessa aula, e aqui na aula 10 a gente volta falando de sistema RH, que é o positivo e negativo aí do seu sangue, sistema MN, que é menos conhecido, e as provas gostam de colocar de vez em quando o sistema MN justamente porque ele é menos conhecido, porque ninguém fala de sistema MN, tá? Então a gente vai abordar isso aí também. E a gente vai falar, por fim, da questão das transfusões sanguíneas. Quem é que pode doar sangue para quem? Você pode receber sangue dos seus pais? Você poderia doar sangue para os seus pais? Você poderia receber dos seus pais? Não é tão simples assim, tá? Não é porque, meu pai, ele pode doar sangue. Mais ou menos, a gente vai ter que ver isso aí, tá? Não necessariamente. Então a gente vai ver todos os casos, vai ver o que acontece em cada caso e como que uma transfusão pode ou não ser realizada, tá? Na aula 11, a gente vai falar da interação gênica e de herança quantitativa, que aí começa a ficar alguns casos um pouquinho mais complicadinhos, tá? Exige um pouquinho mais de raciocínio, por isso a gente está deixando mais para o final desse curso aqui. A gente está deixando eles mais para o final desse módulo de genética, porque eles vão exigir uma bagagem um pouquinho maior de você, mas de novo, nada impossível, a gente com carinho, com uma certa dedicação, a gente vai conseguir ver isso aí tranquilo, a gente vai vencer aí esse conteúdo, tá? E na aula 12, a última, a gente vai falar de heranças alossômicas, também conhecida como heranças ligadas ao sexo, beleza? Isso são aquelas doenças, principalmente, aquelas características, que elas são expressas diferencialmente em homens e mulheres, que homens e mulheres têm chances diferentes de desenvolver, tá? Elas estão ligadas aos cromossomos X e Y, que são os cromossomos que definem nosso sexo biológico. Então a gente vai dar uma trabalhada nisso aí também, tá bom? Então, vamos para o nosso módulo aqui de fisiologia, né? Então a gente vai ter fisiologia também no PAS 3, tá? Fisiologia, gente, são os clássicos sistemas. A gente vai abordar aqui os sistemas mais importantes. A gente vai falar de sistema digestório, que é como que todos os órgãos do seu sistema digestório, a gente vai começar na boca, vai terminar lá no final do seu sistema digestório, vai falar sobre todas as enzimas do caminho, tá? E a gente vai ver tudo com detalhe, com calma, com bastante exemplo, vai ser tranquilo. Outra coisa que a gente vai ter que falar é o teu sistema cardiovascular. A gente vai falar desse teu coraçãozinho batendo aí, a gente vai falar da diferença do que são veias, o que são artérias, vasos capilares, vênulas, arteríolas. A gente vai falar de todos esses conceitos aí, vai ver o que é um ritmo cardíaco, né? Qual a importância, por exemplo, por que no aeroporto tem uma plaquinha lá dizendo que a pessoa, né, para avisar pessoas que tem um marca-passo, por exemplo, porque o que é um marca-passo, a gente vai ver tudo isso lá, tá? Sistema nervoso, na nossa aula 15, a gente vai falar de sistema nervoso, as classificações, o que é sistema nervoso central, sistema periférico, o que cada um faz, o que é um reflexo, o que é um sistema de um arco reflexo, a gente vai falar de tudo isso aí. Sistema endócrino, nosso sistema dos hormônios, a gente vai ver as glândulas endócrinas principais, aquelas que mais caem, os efeitos que essas glândulas têm no seu corpo, tá? Então a gente vai estudar isso aí. E vamos falar também do sistema excretor. É o sistema onde você vai fazer xixi, pipi, tá? Então no seu sistema excretor ali a gente vai estar abordando como que o seu corpo elimina ureia e substâncias tóxicas e substâncias em excesso a partir utilizando ali os seus rins. E a gente vai ver aí o que é, por exemplo, uma pedra no rim, a gente vai ver alguns desses detalhezinhos mais interessantes que você pode levar para a vida também, tá? E por fim, o último módulo que a gente vai abordar aqui é o nosso módulo de evolução, tópico que tem 3 aulas aqui, porque o conteúdo não é tão extenso, a gente consegue abordar ele relativamente rápido, mas ele é de extrema importância, tá, gente? Não se engane, não é porque tem menos aulas que ele é menos importante. É porque evolução é o tipo de coisa que depois que você pega o conceito, fica muito tranquilo de você aplicar isso em basicamente qualquer área, não só em prova, mas até para a sua vida. Muitas coisas dentro da biologia vão fazer mais sentido uma vez que você se aproprie de conceitos relacionados à evolução.
tá bom? Então, não se espante, não, tá? Não subestime a evolução, porque são aí 3 aulinhas, começando com Origem da Vida e terminando com o neodarwinismo, tá? Não subestime, deve cair pouco. Não, não cai pouco. É porque realmente não tem muito que a gente ficar elaborando sobre isso. Depois que você entender os conceitos, que você se apropriar dos conceitos, você consegue aplicar eles. A gente vai ter exemplos, a gente vai ter aulas de exercícios, onde você vai ver que você vai conseguir aplicar esses termos aí, tá bom? Então, voltando aqui para mostrar para vocês, a gente começa com Origem da Vida, onde a gente vai ver, né, as teorias abiogênicas e biogênicas, né, a teoria da geração espontânea, a teoria da biogênese, e a gente vai falar de diversos cientistas que participaram do processo da transição da abiogênese para a biogênese. A gente vai falar da teoria de evolução química do Oparin Haldane, que você talvez conheça como teoria da evolução molecular. A gente vai falar de panspermia, a gente vai falar de um monte de coisas aí relacionadas à origem da vida no nosso planeta. Tá? E depois a gente entra na evolução propriamente dita com as diferenças do lamarckismo e do darwinismo. Titio Lamarck e Titio Darwin. Lamarck esse que foi um dos primeiros pensadores, né, que desafiou a ideia do fixismo, que falou que as espécies mudavam, que as espécies se modificavam. Ele não acertou exatamente o mecanismo ali na época, tá? Mas ele conseguiu, ele foi muito importante historicamente para conseguir dar o pontapé inicial, para quebrar essa inércia, né, que tinha-se nessa época, e dar espaço, por exemplo, para que depois Charles Darwin pudesse vir com a sua teoria da evolução por seleção natural, que é realmente uma teoria que está mais correta, né? A gente não usa também o darwinismo clássico hoje em dia, mas ele foi a base do neodarwinismo. Neodarwinismo esse que é a nossa próxima e última aula do módulo aqui de evolução e do nosso curso de uma forma geral sobre o PAIS, tá? Então, o neodarwinismo, né, que é a nova, né, se diz que é a nova teoria da evolução ou a teoria sintética da evolução, tá? Que é o que a gente usa hoje, que no melhor do nosso conhecimento é como a gente usa hoje para explicar, né, o processo evolutivo de todas as espécies nesse planeta. A gente vai aproveitar também para falar de seleção artificial, que é como a gente produziu, por exemplo, o cachorrinho e o gatinho, que provavelmente estão aí dividindo a casa com você. Eles foram feitos por um processo de seleção artificial, uma seleção que é comandada pelo ser humano, e também as várias plantas que você se alimenta. O arroz, feijão, batata, tomate, tudo isso que você come são plantas domesticadas que foram criadas por um processo de seleção artificial, tá? E a gente vai finalizar com as evidências da evolução, onde eu vou mostrar para vocês que esse negócio de evolução não é maluquice da cabeça de biólogo, não. Você consegue ver as provas, você consegue ver as evidências, tá bom? Então, existem evidências desse processo evolutivo. Tranquilo? Então, com isso aí, a gente finaliza o nosso módulo, tá? Então, galera, considerações finais. Professor, e o vestibular? Gente, o vestibular da UNB, ele basicamente vai precisar de tudo isso aqui, tá? Então, esses tópicos, todos eles vão ser recorrentes. Você vai precisar de muita ecologia, você vai precisar de citologia, vão cair algumas questões de botânica e zoologia também no vestibular tradicional. Então, assim, meio que o programa de avaliação seriada, ele literalmente picota um vestibular tradicional em 3 etapas, para que você sofra um pouquinho menos. Por isso, eu reforço o meu pedido que você olhe para o PAS com muito carinho, tá? Eu fui aprovado a primeira vez na Universidade de Brasília, para o meu primeiro curso que eu fiz, que foi o curso de biotecnologia, o bacharelado em biotecnologia. Depois eu fui fazer a licenciatura em biologia, tá? E então, cara, o PAS é uma forma de acesso muito mais democrática, muito mais tranquila, muito mais sadia para a sua saúde mental, tá? Para o seu, né, pro seu bem-estar de uma forma geral do que o vestibular tradicional. Então, se você puder usar o PAS como sua forma de acesso, ótimo. Se você já perdeu esse barco também, não tem problema, né? Você só vai ter que ver tudo, você vai ter que enfrentar uma prova que tem tudo ao mesmo tempo. Mas desde que você domine os conceitos, que você domine os conteúdos, tudo bem, você vai conseguir se dar bem numa prova independente do que jogarem para você, do que a Branca, o Sebrasp jogar para você, o que a banca mandar, você vai responder e vai acertar e vai ficar tudo certo. Você vai conseguir a sua vaga no seu curso de interesse, tá bom? Então, gente, basicamente é isso, tá? Acho que a gente pode encerrar por aqui. Vai ser um prazer estar trabalhando aí esses próximos, não sei quanto tempo vocês vão demorar, porque o curso é gravado, então não sei quanto tempo vocês vão demorar para executar tudo, mas provavelmente a gente vai passar um tempinho juntos aí, tá bom? Então vai ser um prazer poder estar trabalhando com vocês ao longo desse próximo momento e a gente vai se encontrando ao longo das aulas. Tranquilo? A gente vai também ter algumas aulas de exercícios que a gente vai conseguir aplicar esses conceitos que a gente está vendo aqui.
tá bom? Então, eu encontro vocês ao longo do curso, na próxima oportunidade, e a gente se vê por aí. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu te vejo lá dentro na nossa plataforma, tá bom? Até mais!